Fala, seus Jaguar! Rapaziada, voltamos para mais um vídeo de react da mídia, né? Fazia um tempo que a gente não fazia esses reacts da mídia, né, Nicolau? A gente não teve ali muitos jogos interessantes do Atlético, né, nas últimas semanas aí, mas esse jogo de ontem vale a pena, foi um jogo importante, tá? Estamos nas oitavas de final da Sul-Americana. Então, um dos objetivos aí do ano, que é tentar uma Copa, né? A Copa Sul-Americana é a mais viável, então a gente tá ali nessas oitavas, né? Era o objetivo principal, já era para ter acontecido na fase de grupos, né? Mas o Atlético deu bobeira. Mas eu acho que até foi melhor, porque a gente pegou um adversário mais tranquilo, né? Pegamos aí o Belgrano, né, enquanto o Ameliano ali, que ficou em primeiro lugar do grupo, pegou o Libertad, né, que é um time mais chatinho do Paraguai. Então, meu nome é David e estou aqui com ele, Nicolau. Fala, Nicolau, como é que você tá, cara? É isso, David. Tô bem. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está vendo esse react, né? Faz tempo que não fazemos e o pessoal já estava pedindo, enlouquecido, malucos da vida atrás desse react, mas é, realmente pouco apelo, né? Aconteceu nos últimos jogos. Nós pegamos adversários com não tanto apelo, Ipiranga, Vitória, me faça lembrar aí, David, de outros, Goianiense, Goianiense, o próprio Cerro, né? né? O próprio Bragantino e o Cerro, né? Então, mas com uma vitória, com uma passagem aí para umas oitavas, vamos ver o que a mídia tem a falar sobre o Atlético, que querendo ou não, no primeiro react aí, nós temos uma questão muito importante, que é o Atlético, o maior campeão da história da Sul-Americana, estamos nas oitavas, então o bicho papão da Sul-Americana chegou, né? Vamos ver o que o pessoal tá falando. Beleza. Galera, antes da gente começar, já peço que você que não é inscrito no canal do Jaguaras, né, se inscreva nesse canal. Né, aqui você tem tudo de entretenimento ligado ao Atlético. Eu acho que não tem um outro canal que tenha a quantidade de entretenimento, né, que a gente fornece aqui. Né? A gente não traz tanta informação, mas, cara, de conteúdo a gente tem de sobra, tá? Então se inscreva, deixa o like nesse vídeo e antes antes de mais nada, vamos começar com essa react aí e bora. Outro jogo que a gente teve ontem é Atlético Paranaense e Cerro Porteño. Também temos imagens aí, no caso o Atlético Paranaense conseguiu avançar. Com 2 expulsões, hein, Martim? Foi movimentado. Uma expulsão de cada lado. Aí esse gol, logo no início do jogo, com 2 minutos, gol do Mastriani, cruzamento do Coelho, gol do Mastriani, isso aí ajuda, a arena já estava em festa, ao contrário da arena Pantanal, a arena do Atlético já estava um caldeirão, já estava um ambiente de jogo eliminatório, como o Atlético gosta, né? Como o Atlético se acostumou a sua torcida a isso, a essas instâncias, a essas decisões. E o Atlético jogou, fez 1-0, continuou pressionando, fez 2-0 no segundo tempo, correu poucos riscos, é um time melhor que o Cerro Porteño, tinha empatado 1-1 lá no jogo de ida e agora a gente vê o segundo gol do Coelho. E aí parecia que o jogo estava resolvido, o Atlético tinha feito 2-0, mas o Zapelli foi expulso aos 20 minutos do segundo tempo. E aí começa a carga de emoção. E aí o Atlético essa expulsão acrescentou uma emoção desnecessária. Não precisava. É aquela que o torcedor não quer. E aí o Cerro Porteño começou a pressionar, a lançar uma bola na área atrás da outra. Assim, não foi aquela pressão avassaladora, mas o Atlético teve que se segurar. Não precisava ter se exposto a isso, né? Acabou tomando um gol aí. Do Fernandes. Não é isso? Sim. E aí no final o Cerro Porteño continuou pressionando, mas o Atlético resistiu bem ali. E aí mais pro final do jogo o Cerro Porteño também teve um jogador expulso. E aí as coisas de fato se acalmaram. O Atlético avança com justiça, com merecimento. Vai pintando como o grande objetivo ao alcance do Atlético Paranaense, a Copa Sul-Americana. O Atlético já é bicampeão da Copa Sul-Americana. Parece tangível, né? Se a gente olha pro Campeonato Brasileiro, pra situação do Atlético, né? A gente... Já pro Furacão, com gols do Mastriani. Nicolau, então a gente viu aí um pouquinho dos comentários do pessoal aí, troca de passes Sport TV News, né? Hã? Sport TV News.
Sport TV News a respeito desse jogo de ontem, tá? E assim, foi um jogo do Atlético, que nem nós falamos na live ontem, que estava bem tranquilo, né? O Atlético não estava jogando tão bem, não estava amassando o Cerro, tá? Mas quando a gente fez o gol, deu uma tranquilizada, né? Porque a gente sabe que a nossa defesa, ela é uma defesa que acaba dando umas entregadas às vezes, então a gente ficar com um gol só de vantagem é muito perigoso, né? Isso a gente já testou várias vezes esse ano, tá? Né? E viu que, né, pode ser muito perigoso. E aí o Atlético fez o 2-0, né, o Cerro estava inofensivo, e aí a gente tem o Zapelli colocando tudo a perder. Eu acho que o Zapelli já poderia ter sido substituído. Eu ouvi várias pessoas, tá, falarem que acharam que o Zapelli fez um bom jogo, tá? Eu discordo dessa opinião, né? Eu acho que o Zapelli, ele não contribuiu praticamente em nada, né, com as chances de perigo do Atlético. Pega os melhores momentos ali. Qual foi o melhor momento que o Zapelli participou? Nenhum deles. Foi o lançamento, o primeiro gol foi o lançamento do Coelho, o outro, o chute do Christian, foi o lançamento do Fernandinho, né? A jogada do gol veio do Canóbia, depois o Coelho pegou. Então, assim, ele não participou das jogadas mais agudas do Atlético, perdeu muitas bolas, né? E acabou fazendo 2 faltas ridículas e sendo expulso, né? Então, para mim, assim, eu sei que ontem eu estava bem exaltado na live, né? Porque às vezes o ódio ele cresce dentro de mim, né? Contra alguns jogadores, principalmente esses jogadores aí que a gente tem uma expectativa, né? Mas não precisa mandar embora o moleque, né? Mas o banco é urgente para esse cara, urgente, né? Urgente. E sobre esse assunto é isso para mim, Nicolau. É isso para mim. Esse bom jogo que o pessoal falou, algumas pessoas falaram, né? Eu sinceramente não vi. Assim, David, eu até procurei nos grupos, assim, pessoas próximas que eu tenho, assim, né, que a gente gosta de discutir, eu realmente procurei entender o que leva a você achar que o jogo do Zapelli foi bom. Cara, conversei com algumas pessoas, algumas coisas fazem sentido, outras eu também discordo, tá? Não achei que foi um jogo bom do Zapelli, por quê? Porque eu espero do Zapelli uma situação. Eu espero dele realmente uma. Ele é o nosso único meia ofensivo, né? Um meia de criação e ofensivo. Claro, se o Fernandinho jogar de outra forma é outra coisa. Mas eu espero muito mais associação, muito mais participação dele. Eu espero mais velocidade em alguns lances. Eu espero menos enfeite em outros. E eu não vejo isso no Zapelli, né? Até tentei espremer dessas pessoas aí que falaram que o Zapelli fez um bom jogo. Um bom jogo. Um jogo ok para baixo eu até entendo. Não foi um jogo terrível, nojento, cheio de erros e ainda mais a expulsão. Mas para mim foi um jogo bem ok, regular para baixo, tá? E teve a expulsão, que foi de uma infantilidade muito grande ali aos 20 minutos, David. 20 minutos do segundo tempo. É muito tempo de jogo ainda para rolar. Mas enfim, Não, e é uma puxada de camiseta, né, cara? É uma coisa que, tipo assim, é muito claro que você pode tomar um cartão amarelo, né? Tipo, é muito claro. Esse parece que o cara esqueceu que tinha cartão amarelo, parece que não pensou. E, tipo, não era um lance de extremo perigo, nem nada e tal. Então, realmente, isso o cara colocou a perder, né? Então, isso... se o Atlético é eliminado ontem, ele leva um gol, sei lá, vai pros pênaltis, a culpa é 100% dele. 100%. Bom, vamos aí pro segundo programa, que é o Redação, tá? Vamos ver o que o pessoal fala aí a respeito, né, desse jogo do Atlético. O Coelho, o Atlético precisava dessa classificação até para dar um novo ânimo aí, que começa essa nova etapa com o Varini, né? Precisando de bons resultados, precisando performar melhor, e conseguiu essa boa classificação. Vamos fazer conexão então com o Curitiba. O Flávio Darim está com a gente ao vivo, entra agora no Redação. Bom dia para você, Flávio. Traz para a gente as informações do jogo. Oi, Jéssica, Charles e Nata. Bom dia para vocês. O Atlético classificado com uma pontinha a mais de sofrimento do que precisava. O Atlético teve um jogador expulso, jogou boa parte do segundo tempo com um a menos, sofreu uma pressão do Cerro, mas o Atlético está assim garantido nas oitavas de final da Sul-Americana. Vai enfrentar agora o Belgrano de Córdoba, na Argentina.
confirmando esse DNA do time para as competições internacionais. O primeiro gol saiu logo no começo. Antes dos 3 minutos, o Coelho fez essa boa jogada pela direita, cruzou na medida para o Mastriani. 18º gol do Mastriani na história da Sul-Americana. Ele está a 1 de igualar o Barcos, aquele Barcos que jogou no Palmeiras, no Grêmio, em vários times, e tem 19 gols, é o artilheiro histórico da Copa Sul-Americana. Depois do gol, se esperava que o placar fosse um pouco mais elástico, que o Atlético criasse muitas chances de gol. Não foi bem assim que aconteceu. O jogo caiu um pouco de ritmo, o Cerro, aos poucos, tímido, foi indo atrás do resultado. Foi um Atlético diferente. Aí a gente vai ver o segundo gol, né? A zaga do Cerro corta parcialmente, o Coelho mata no peito, bate de primeiro, o goleiro Alexis Martins aceitou uma falha aí do goleiro do Cerro. O Coelho, que era um jogador criticado por não fazer gols na temporada passada, ficou mais de um ano sem fazer gols, tirou esse jejum nesse ano e agora volta a marcar. O Coelho, que foi um jogador importantíssimo ontem, porque o Atlético atuou com 3 zagueiros. Então o Varini colocando um pouco mais do seu dedo, da sua ideia de jogo nesse time do Atlético. Aí é o desconto do Cerro. Gol do Fernando Fernandes. O Atlético teve o Bruno Zapelli expulso aos 21 minutos do segundo tempo e esse gol saiu aos 23 do segundo tempo. Então você pensa, o Atlético com 1 a menos, o Cerro consegue descontar jogando por um gol para ir para os pênaltis, vai ser pressão até o fim, né? O Cerro fez de fato uma abafa no Atlético, mas lá na reta final o Cerro também teve um jogador expulso, ficou 10 contra 10, então o Atlético conseguiu segurar o resultado. Estava falando do dedo do Varini, ele colocou 3 zagueiros nesse jogo e contou muito com o apoio, com a recomposição do Coelho pelo lado direito e do Canóbio pelo lado esquerdo. Horas sem a bola, o Eric também fazia uma função de lateral, direito, sem a bola, né? O Eric fazia uma função de apoio ali pelo lado direito, mas o Atlético sim encontrou variações de jogo com esse esquema proposto pelo Varini na coletiva. Ele falou que está sendo muito difícil, né, tentar impor o jeito com que ele gosta que o time joga, porque é jogo quarto domingo. O Varini estreou contra o Ipiranga pela Copa do Brasil já em um jogo eliminatório, daí já foi para o Paraguai para fazer esse jogo de ida contra o Cerro, mais um confronto de mata-mata. Aí ele teve esse jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, e foi o único jogo aí de pontos corridos que ele teve. Ele conseguiu dar uma poupada em alguns jogadores, e ontem ele voltou a ter um jogo eliminatório, passando então para as oitavas de final. O adversário do Atlético vai ser o Belgrano de Córdoba. O Atlético joga agora contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, e na semana que vem já tem mata-mata de volta para o Varini. O Furacão enfrenta o Bragantino pela Copa do Brasil. Então, Nicolau, o nosso querido repórter aí falou a respeito de algumas mudanças de posicionamento ali do Atlético. Eu achei que foi uma alternativa inteligente do Varini, né, pensando ali no desempenho que o Godoy estava tendo, né? Jogar o Coelho para jogar naquela posição, mas, claro, não tão recuado, né? E aí o Eric ele fazia mais essa função, né? Conseguia estar trabalhando ali. Só é um pouco prejudicial ali naquelas entradas que o Eric tinha, né, anteriormente na área, então a gente perde um pouco nisso, porque o Eric fica um pouco mais ali para a direita, ele não consegue penetrar tanto. É um papel que daí tá ficando mais pro Christian. O Christian não tá conseguindo aproveitar muito as chances, né? Mas acho que foi interessante para não deixar o Coelho tão sobrecarregado na marcação, né? E ele conseguir ter algumas chances. E o Coelho, ele é um jogador agudo, ele é um jogador que consegue partir para cima, né? Ontem ele levou vantagem várias vezes contra o lateral, mas a correção na tomada de decisão dele, lembrando que o gol dele, né, ele sai porque ele chutou, mas também muito com a ajuda do goleirão, né? Então não vamos falar, nossa, o Coelho agora tá um goleador, né? Se fosse um goleiro normal ali, né, ia ter uma defesa. Mas assim, parabenizar ele apesar de ele ter errado bastante na tomada de decisão ali na frente, né, vários lances, né, ele conseguiu acertar bastante também. Então
Eu acho que isso que a gente espera de um ponta, né? O último ponto aí que a gente tinha, que a gente via acontecer bastante isso era o Rony, né? Era um cara que errava bastante, mas era também muito perigoso, fazia bastante jogada. Eu acho que nesse ponto, nessa parte direita, eu acho que foi uma boa decisão ali do Varane. O que você acha, Nicolau? Eu espero que se aprofunde ainda mais, né? Essas variações aí, eu achei bem legal essa dinâmica. E também, assim, potencializou muito o Eric. Pô, eu achei uma partidaça do Eric. Se não fosse o Coelho decidindo mesmo em três situações cruciais, né? Gol, assistência e expulsão, o Eric seria o melhor em campo, né? E o Coelho também foi bem decisivo. E é isso, cara. A gente espera realmente de um ponta agressividade. O Coelho ele tá ajudando nos últimos jogos, né? É bem verdade que teve uma lesão também aí nessas últimas partidas e ficou de fora, depois voltou mais ou menos. Mas é um cara que está sendo útil em 2024, cara. Isso a gente sabe, né? A maneira como ele joga, algumas decisões erradas, né? Um cara que é bem afobado em algumas situações. Teve uma fase muito ruim, de muita pressão, então não tinha confiança, né? Mas em 2024 aí, o Coelho tá sendo uma arma interessante aí ajudando o time. Esse cruzamento dele ele foi bem interessante. Até na hora que eu tava vendo o jogo, eu achei que foi uma falha maior da defesa. Eu acho que ainda foi falha de defesa, mas realmente foi uma boa visão de jogo dele ali, de conseguir achar o Mastroianni, né? E o Mastroianni também muito bem posicionado. Sim. Pois é, uma sequência aí complicada de um Atlético que corre contra o tempo para se restabelecer, né? Se recuperar depois da saída do Cuca. O time sentiu demais e agora tenta se recuperar, né, Charles? Sim, foi uma partida interessante, de fato. O Atlético quase teve que resolver sua classificação para as oitavas nos pênaltis. Isso não aconteceu, né? Mas quase, porque o Cerro Porteño reagiu logo depois da expulsão, marcou o gol e pressionou o Atlético até quando aconteceu a expulsão do jogador do Cerro Porteño, me foge o nome agora, e aí a partida ficou mais equilibrada. Mas duas perguntas, na verdade, Flávio. O Varane, né? De onde veio a ideia de contratar esse jovem treinador uruguaio? Como chegou essa ideia, esse nome no Atlético? Olha, Charles, aqui no Atlético as decisões passam por uma pessoa, que se chama Mário Celso Petralha. Então o Atlético tinha saído desse perfil de contratar jovens treinadores, de ter uma ideia de jogo que servisse tanto para o futebol profissional quanto para as categorias de base. O Atlético teve medalhões aí como técnico nos últimos tempos, Filipão, o próprio Cuca, e o Cuca estava indo para as coletivas sempre reclamando que ele não tinha tantas peças, que o elenco era curto. Então ele foi buscar o Petralha, foi um nome que o próprio Mário Celso Petralha foi atrás. O Varane tem 32 anos, ele é o treinador mais jovem da história da Série A, se a gente for contabilizar os pontos corridos. E ele estava lá no Defensor do Uruguai, um treinador que era da comissão técnica do Paulo Pesolano, na época que o Pesolano veio para o Cruzeiro. Eles seguiram juntos para o Valladolid, na Espanha. Aí o Varane teve essa proposta do Defensor do Uruguai, veio para o futebol uruguaio, conseguiu o título de uma Copa Uruguaia, deixou o Defensor muito bem no Campeonato Uruguaio, e aí o Atlético foi atrás desse jovem treinador, um treinador que tem tudo a ver com o Atlético por esse perfil de pensar um pouco fora da caixa, de trazer um nome, claro, mais barato, né? A realidade do futebol uruguaio não se compara com a do futebol brasileiro, e a gente sabe que o mercado de técnico está muito inflacionado. Então o Atlético também pensa muito no bolso, em gastar pouco e tentar pensar fora da caixa. O Varane não teve muito tempo assim de colocar suas ideias. Ontem foi a primeira vez assim que a gente viu o dedo do treinador, assim, ele tentar fazer uma coisa diferente, um esquema com 3 zagueiros, contando muito com essa recomposição dos atacantes de beirada. Então, um treinador muito promissor. A torcida do Atlético tem gostado desse começo do Varane. Então, Nicolau, o Flávio Darim, né, ele falou bastante sobre o dedo do Varane, né, e falou que a torcida do Atlético está gostando. Assim, se a gente for pensar no caos que o Atlético tava, tá? E que nas partidas que o Juca, né, treinou, o Atlético tá bem bagunçadão ali. Eu acho que o Varane tem tentado coisas, tá? Eu acho que as tentativas dele têm sido interessantes, então nisso eu posso aprovar. Eu só não acho que o time está tendo um desempenho muito legal, sabe? Não acho um desempenho bom.
Para mim, o melhor jogo foi contra um time de Série C, né? Então é difícil da gente conseguir falar, e foi o primeiro jogo do cara também, né? Então é difícil a gente falar, nossa, o Atlético tá... Mas o segundo tempo contra o Cerro foi bom lá no Paraguai. Hoje, o jogo de ontem, né? Eu não achei... Tem a galera falando que o Atlético dominou totalmente o primeiro tempo. Cara, eu acho que sim, entre aspas, né? Porque pega aí os melhores momentos. Cara, teve 3 chances do Atlético e depois vai pro segundo tempo já. Então, assim, foi pouco, né? Pelo que um time que tá jogando em casa como o Atlético, ele normalmente produz, tá? Então, mas eu tô feliz com as ideias do Varini até agora, né? As mudanças que ele tem aplicado, eu acho que são inteligentes, né? Eu só acho que o time tá ainda precisando corresponder mais. Eu acho que isso é mais situação dos próprios jogadores do que do próprio técnico, tá? E os jogadores do Atlético têm falhado. Por exemplo, o Canóbio jogou muito bem contra o Cerro lá, mas no jogo contra o Bragantino e no jogo, né, principalmente no jogo de ontem, ele não conseguiu entregar, né? Então muito altos e baixos, assim, os caras não conseguem ser constantes. E eu acho que isso acaba atrapalhando o nosso desempenho. E, cara, se a gente for pensar nas partidas aí pra frente, né, agora principalmente contra o Bragantino na Copa do Brasil, a gente vai precisar de um desempenho melhor, cara, que são times melhores do que Ipiranga e do que Cerro Porteño. Com certeza. Sem dúvida, até essa inconstância de alguns jogadores também, eu acho que tem a questão de que é outro tipo de jogo, há um entendimento ainda a ser feito, mas também ao mesmo tempo atrapalha o próprio processo do novo treinador, né? É uma inconstância muito grande de alguns jogadores. É legal que alguns estão dando ar, né, de uma esperança aí maior. O Eric não estava numa boa fase, jogou muito bem nos últimos jogos. Coelho, mesma coisa, né? O Mastriani voltando de lesão. Vamos ver como é que o Nicão vai se adaptar aí a esses esquemas, né, também do Varini. E o próprio Varini nas coletivas, né, ele fala sobre isso. Ele fala que o grupo ainda está apesar de alimentar e gostar dessas ideias, o grupo ainda está concebendo tudo isso, né? São alguns dias, algumas semanas realmente para que isso aconteça. Vamos torcer que contra o Bragantino, que já é um time muito superior ao Cerro, né, a gente consiga aí se portar bem. Tá sem som. Nicolau, vamos colocar aí algumas imagens, prints aí do pessoal do Cerro lá do Twitter, né? Que tem umas zoeiras interessantes ali que fizeram dos próprios torcedores do Cerro e que fizeram com os torcedores do Cerro, tá? Bora lá. Nicolau, primeira coisa, temos aí, né, um torcedor aí do Cerro, né, postando que o resultado do jogo contra o Ameliano, né? Tipo, caraca, a gente perdeu para um time que perdeu pro Ameliano, que vergonha, né? E para você ver que, cara, essa derrota pro Ameliano, ela foi meio que bizarra para nós, pros paraguaios, para todo mundo, cara. Então, os caras usam isso como motivo de chacota para outros times, inclusive, Nicolau. David, né, existe isso do futebol, claro que quem entende mesmo futebol sabe que é outra coisa, né? Um jogo eliminatório é muito diferente de um jogo de fase de grupos, uma zebra também pode acontecer, como foi o caso, o Ameliano que quase nunca tinha jogado competição internacional, né? Na verdade não tinha, né? Jogado competição internacional. Então, assim, acontece. E assim, eles levaram a pior, né? Estão numa chave... não estou dizendo que a nossa chave é fácil, tá? Tem Fortaleza, que está muito bem no Brasileiro, tem o próprio Bragantino, que a gente não sabe aí como é que vai ser esse jogo contra o Corinthians, né? Que é um jogo importante para eles lá em São Paulo, né? Tem o próprio Racing, então, assim, chave difícil, mas o Emiliano já pega de cara ali um jogo difícil e já vai jogar contra o Cruzeiro ou o Boca Juniors, né? Então, passar do Libertad, né? Ter passado a Libertad, que é um clássico para eles, né? Então,
Clássico eu não sei dizer, né? Mas enfim, é um jogo do mesmo país. É um jogo entre times paraguaios, né? Poderíamos dizer. É como assim. se fosse um Bragantino e São Paulo e Corinthians, eu acho. Mas Mas é acho que isso. o Armeliano não tá no nível do Bragantino. Acho que é um É que o nível de Bragantino- Cuiabá, mais ou menos, assim. Massa. Pode ser. Mas é que o Bragantino também não é nada, né? Se você Não, for mas ver assim, o Bragantino, pelo menos, tem um pouco mais de dinheiro, né, hoje em dia. tem Bom, dinheiro. Vamos pro É próximo, vamos pro próximo. Esse é o Bolívar. Agora, Nicolau, Damião Alcazar, né, um torcedor do Bolívar, ele foi lá zoar também, dar uma bocadinha ali nos torcedores do Cerro. Eliminar Al Paranaense em Brasil não é para todos. Se levaram a esteira de Bolívar. Que bom não sabem de futebol e não se deram a conta da esteira que era este homem. Esse jogador aí é um jogador que estava no Bolívar, Brasileiro. né? E agora está no Cerro, né? Então eles estavam falando que tipo, o Cerro contratou um jogador bom, né, do Bolívar, mas o cara estava no banco, né? E não souberam aproveitar e tal, e disseram que não é para todo mundo, né, eliminar o Atlético Paranaense. E assim, cara, não é todo mundo que elimina, né? É só grandes times como o Sportivo Luquenho, mas Bolívar, são esses times que eliminam o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Mas brincadeiras à parte, aí você vê que, né, pro Bolívar foi um puta motivo de orgulho, né? Ter conseguido eliminar o Atlético ano passado. E pra gente foi uma puta vergonha, né? Aí o torcedor do Atlético, né? Zoando aí com o Cerro Porteño, né? Estás amargo porque não tienes Copa. Não, e o cara colocou a Copa do Brasil ali. Porque o Cerro, ele acho que é o segundo maior time ainda lá do Paraguai, né? O Libertad agora tá forte, mas o Cerro ainda, historicamente, é o segundo maior campeão do Campeonato Paraguaio, né? Tem 28 contra acho que 40 e poucos aí do Olímpia. Só que o Cerro não tem nenhuma Copa internacional, né? Na verdade, quem usa que tem Copa internacional é o Olímpia, né? Que tem 3 Libertadores. Olha aí, os caras realmente estão bem acima, né? Bastante, né? O Cerro acaba virando uma chacota por conta disso, Nicolau. Historicamente o Cerro, ele, né, tá bem abaixo do Olímpia, assim. Mas o Olímpia até ficou um bom tempo sem participar da Libertadores. O Cerro ultimamente sempre tá participando, né, dos campeonatos internacionais. Mas não dá para competir, né, com o time hoje em dia brasileiro e argentino, né? Não tem como. Bem difícil. A final do São Caetano foi contra o Olímpia, né? Em 2000. Sim, perdeu pro Olímpia. O último título do Olímpia é em 2002, justamente contra o São Caetano. E aí a gente 2002. Vê a última imagem aí, o torcedor do Cerro, no momento exato onde a classificação foi a la puta, tipo, foi pra puta que pariu. Que foi quando, né, o senhor Iturbe, né, acabou errando o pênalti. Churin. Acabou errando o pênalti. E, cara, ali foi um momento chave, hein? Quando eu vi esse pênalti, falei, caraca, o Atlético não jogou nada no primeiro tempo desse jogo. Falei, cara, já era, mano. Já caí nos playoffs. E graças a Deus, né, a gente conseguiu se recuperar no segundo tempo. Os caras erraram o pênalti e a gente se classificou ontem, Nicolau. Um jogo, então, Nicolau, que a gente teve sustos, tá? Na verdade, uma eliminatória que a gente teve sustos. O gol que a gente tomou no primeiro jogo, esse pênalti, deram um susto no Atlético, melhorou no segundo tempo, empatou, perdeu um pênalti, né? E ontem o jogo estava tranquilo até a expulsão do Zapelli, então a gente errou bastante, tá? Errou de forma crucial. Então a gente podia ter tido, sei lá, uma eliminatória como foi contra o América de Cali, por exemplo, e a gente não estava naquele nível, né, nesses 2 jogos. Mas é claro, primeiros jogos de Varini, então acho que vale a pena a gente dar uma colher de chá. Ele cumpriu os objetivos, classificou na Copa do Brasil, classificou na Sul-Americana, e vamos confiar aí que ele possa, né, fazer o Atlético chegar mais longe aí nessas competições.
Assim, realmente agora você falando um pouquinho de tudo que aconteceu nessa eliminatória aí específica, olha como a gente tá vacinado com o Atlético, né, cara? Pelo menos eu, não sei se alguém compartilha desse mesmo sentimento. Cara, eu não senti nenhum tipo de tensão nesse jogo. Eu sei, nessa eliminatória, né? Eu sei que o Atlético começou perdendo o jogo lá. O Atlético teve um pênalti ao seu desfavor lá. Teve um pênalti que o Fernandinho ainda perdeu, claro que a gente estava num momento muito melhor do jogo, já tinha empatado. E aí, em casa, a gente tem um jogador expulso com 20 minutos, já leva um gol em seguida. Cara, mas eu não consegui sentir aquela tensão de, meu Deus, aquele medo. Porque, cara, é tanta merda que rolou já esse ano, entendeu? Que, cara, perder pra Emiliano, pra Danúbio, aquela sequência de empates estrondosos que acabaram com o mental do time. Cara, se a gente técnicas. for lembrar, foram 3 Eu não jogos consigo. seguidos, né? Eu não 7 consigo, dias. cara, eu tô vacinado, entendeu? Tipo, é incrível. É incrível como uma possível eliminação pro Cerro, cara, não ia me fazer tão mal. Juro pra você. Cara, eu no momento que o Zapelli fez gol lá, o Zapelli fez gol, o Zapelli foi expulso logo, teve gol, eu fiquei maluco, cara. Tinha um brother que tava perto de nós lá que o cara tava perdendo a cabeça, Nicolau, você lembra? Não, você fica puto com o jogador, você fica puto com a situação. Claro que eu fiquei puto pra caramba. Mas assim, uma eliminação, entendeu? Como foi contra o Bolívar, cara, contra o Bolívar eu fiquei fudido da cara. Eu fiquei tretaço mesmo, tá ligado? Puto, triste ao mesmo tempo, com a arbitragem, com o time, com tudo. Né? O jogo 1 lá no Bolívar também foi uma merda, fiquei puto com isso. Então, tudo isso. Mas, cara, né? É oitavas de final, pegamos um time que é fraco, tá, também. Então, assim, tem que jogar com seriedade, não pode vacilar, porque o Atlético tá fazendo isso a rodo esse ano. A rodo. E principalmente em casa. Impressionante. Exatamente. Galera, então é isso, tá? Vamos agradecer aí a quem ficou até o fim e desejar para vocês. A gente falou que talvez amanhã ia ter Vivemos de Curitiba, mas eu acredito que a gente não vai conseguir, tá? Entregar um vídeo amanhã, infelizmente, Vivemos de Curitiba, mas talvez no domingo a gente consiga, dependendo do resultado, né, do jogo do Coxa no sábado, a gente traga aí um vídeo para vocês, para a gente comentar a respeito desse rival que também está sofrendo bastante. Então, é isso. Abraço para vocês e até a próxima.